brevemente. Meu nome é Vitória Talbot. Eu sou psicóloga, apoiadora do NATA. Sou formada pela PUC-Rio e fiz aprimoramento em transtornos alimentares no Ambulim. E estou há um ano, né, me aprimorando na clínica dos transtornos alimentares dentro do NATA. E faço uma formação em Gestalt terapia também. Bom, Felipe, eu quero pedir para você começar se apresentando e contando um pouquinho da história do NATA, pode ser? Pode ser. Bom, meu nome é Felipe Feijó, eu sou psicólogo clínico de formação, né, atuante na área da clínica há mais de 12 anos. E a história do NATA, ela se confunde muito com a história da trajetória da minha formação, né? E eu acho que é interessante contar um pouquinho para vocês. Durante a faculdade de psicologia, o meu interesse ele sempre foi muito voltado para a saúde mental, para a clínica, né? Mas eu saí da faculdade com uma ideia muito fixa de que a formação em psicanálise seria um excelente caminho para mim, né? Isso me fez sair da faculdade entrando, né, me afiliando a duas sociedades de psicanálise, ao qual eu tive uma trajetória dentro das duas. Mas, ao mesmo tempo, assim que eu saí da faculdade, eu fui convidado a trabalhar numa clínica que lidava muito com o público de álcool e drogas, né, dependências químicas. E dentro da clínica, eu diria que assim, eu acabei aprendendo muito sobre o quanto era necessário a gente flexibilizar o nosso pensamento, né, para lidar com os desafios. Né? A minha clínica sempre foi uma clínica de casos, de situações muito difíceis. Isso acabou me levando a estudar muito nessa época TCC, né, que é a terapia cognitivo comportamental, e me acabou devagarinho, ao longo do tempo, me colocando em contato com os transtornos alimentares, né? Um outro aspecto também que marcou muito a minha carreira nesse princípio foi a percepção do quanto era importante incluir a família no tratamento. Entender que a família é a rede de apoio fundamental, entender que a gente deveria ter a família próxima para conseguir uma maior efetividade no tratamento. E aí eu fui fazer uma formação em terapia de família, né, com a Lorice Levi na Integrar aqui no Rio, que é uma referência na terapia de família do Brasil. E, posteriormente, fazer uma especialização em transtornos alimentares. Foi muito interessante porque nesse período eu também atuei na saúde pública, na atenção básica, o que me fez entrar em contato com situações muito diversas e com o atendimento de muitas famílias, né, em matriciamento. Vai seguindo a vida, né, e há mais ou menos 5 anos atrás, depois de ter experiências esparsas em situações de transtornos alimentares, em especial com atendimento familiar, né, de pessoas portadoras de anorexia, né, surgiu uma situação muito, muito difícil, né, ao qual eu fui convidado para trabalhar, na época, com a doutora Maíra Harris, que era minha coterapeuta, ela atendia famílias comigo, né, e a gente foi fazer um atendimento hospitalar de uma situação muito grave. Nessa situação, a gente teve que lançar mão da equipe multi, né, a gente teve que acionar uma clínica, médica, endocrinologista, que é a Priscila Gil, que é hoje a nossa coordenadora da endócrina, né? E também em algum momento entrou nesse caso, nessa situação, a Thaís Conde, que hoje é a nossa coordenadora da nutrição. Então, o nosso encontro para a formação do NATA foi um encontro muito pela necessidade clínica, né? Pela necessidade de prover o melhor tratamento possível para uma situação que era muito difícil, né? Em contexto de internação, CTI. A gente conseguiu ajudar bastante essa paciente, né? E eu acho que assim, a minha leitura hoje, né, na época não tinha nome nada, não tinha nada disso, a minha leitura é que a gente conseguiu se dar tão bem no manejo daquelas situações e de uma forma interpessoal enquanto equipe, que a gente foi naturalmente trabalhando cada vez mais junto, né? Então aí a gente tinha a formação inicial dos 4 coordenadores de área do NATA,
né? Que são clínica médica e endocrinologia, psiquiatria, psicologia e nutrição, né? Esse é o fundamento, né? A estrutura base das pessoas que fundaram o NATA e que começaram a trabalhar muito juntos em situações de transtorno alimentar. É muito importante dizer que, assim, todos nós, a gente tem também outros interesses na clínica, interesse em relação à pesquisa, à atuação. Então, por exemplo, eu como trabalhei muitos anos em dependência química, né, no contexto de dependência química, eu ainda faço alguns atendimentos, mas hoje eu posso dizer que 80% da minha agenda de trabalho é relacionada a pessoas que sofrem de algum transtorno alimentar, né? Esse encontro que a gente teve lá atrás, há mais ou menos uns 5, 6 anos, ele acabou, né, amadurecendo, e a gente, entre aspas, eu brinco, né, que a gente resolveu casar. Vamos fundar uma coisa, vamos oficializar isso, né, a relação que a gente tem aqui de parceria, de construção. E, na época, Maíra Harris, a doutora Maíra, teve uma ideia de um nome que a gente achou muito interessante, que é o NATA, e a gente acabou utilizando esse nome e fundando o que hoje é a instituição, né? Essa é mais ou menos a nossa trajetória, né, que começou de um jeito muito informal, na parceria, que hoje é muito baseada nisso, em parceria. A gente conseguir ter a troca mais efetiva enquanto equipe, mais horizontal possível, mais produtiva do ponto de vista do tratamento dos pacientes, né? E mais produtiva também do ponto de vista da nossa preservação pessoal. Uhum. A gente tem que ter muita ciência de que o profissional de saúde, lidando com situações mais extremas, ele vai poder passar por situações de desgaste, de ficar muito cansado, de ter risco de entrar em burnout, né? O trabalho multi, essa é a minha crença, ele ajuda muito a gente a um ajudar o outro, a um ficar mais forte, né? Somando com as forças dos outros, né? A rede de apoio, né, muito grande que tem. Exato. E é por isso que eu gosto de pensar o Nata também como uma família, Sim. que é uma coisa que eu falo muito pra gente em reuniões, né? O Nata acabou crescendo. Hoje a gente está com uma equipe de 12 pessoas, né? Tanto da área da psicologia, psiquiatria, nossos estagiários que nos ajudam tanto em psicologia, né? Na clínica médica e na nutrição. E ao longo desse ano muitas coisas mudaram, né? Eu diria que a pandemia trouxe muito trabalho para a gente, um contexto para a saúde mental de uma forma geral muito delicado, né? E a gente, digamos assim, foi crescendo também um pouco para tentar dar conta desse contexto, que é um contexto tão difícil. Uhum. Não sei se eu expliquei direito um pouco da história do Nata, se tem alguma dúvida que ficou para ti, Vitória. Para mim, não. Ninguém perguntou nada aqui também. Acho que a gente pode seguir adiante. Estamos gravando, sim. Felipe, internamente a gente fala muito dos princípios do Nata, né? Só que para quem não conhece, acho que seria interessante você trazer um pouquinho. Pode ser? Você pode explicar para o pessoal que está aqui hoje? A gente acaba não falando disso tão externamente, né? Eu diria que a nossa equipe ainda é tímida, sob o ponto de vista de grandes exposições em mídia. Dá para a gente brincar com isso. Mas, na verdade, a gente sabe que a gente acaba tendo uma dedicação muito intensiva, principalmente os 4 fundadores para a clínica, né? Então, às vezes falta tempo para outros aspectos da vida profissional. Mas, enfim, princípios do Nata, eles meio que norteiam, é como se fosse assim, é como se fosse o espírito do Nata, né? É aquilo que norteia boa parte do nosso raciocínio enquanto clínicos, enquanto equipe multi. Eles, na verdade, eles não foram coisas assim que a gente pensou, vamos botar isso aqui porque é bonitinho de dizer, tem um discurso legal, não é isso. São princípios que a gente identificou que na nossa clínica eram um fundamento da nossa ação, né? E eles são 4. A gente tem um primeiro princípio aí norteador, que é a entrevista motivacional, né? Uma abordagem de caráter motivacional. E aí, assim, acho que você vai lembrar do que eu muitas vezes falo em supervisão. A gente não trata paciente que não vai à consulta.
a gente não trata paciente que não está no tratamento. Então, a gente precisa compreender, junto daquele paciente, de forma autônoma, de forma muito baseada em parceria, quais são as motivações, quais são as ambivalências sobre, né, estabelecer assim, uma vida mais pautada em autocuidado, né? E a gente tem que lembrar também que a entrevista motivacional, que é uma abordagem que foi criada dentro do terreno do álcool e drogas, ela vem sendo muito testada e muito incluída em boa parte dos protocolos de tratamento em transtornos alimentares com algum sucesso, né? Com sucesso considerável de mobilizar os pacientes à mudança. Porque no final das contas, o que a gente quer, né, no tratamento, em psicoterapia, em saúde mental, em saúde, é promover mudança, mudança pró-saúde, tá? O segundo princípio, ele diz muito a respeito também, digamos assim, de uma das coisas que a gente considera uma mola fundamental para a maior parte dos tratamentos na área de transtornos alimentares, né? Que é a abordagem baseada na família, ou a psicoterapia familiar especializada, né? A gente sabe que hoje, a nível numérico, dentro da área de transtornos alimentares, é a prática que tem maior dado de eficácia, é um dado muito bom, né? Existe todo um histórico de estudo dentro da psicoterapia familiar para abordagem da anorexia em especial, né? Principalmente no período da adolescência, mas a gente sabe também que em relação a adultos com anorexia, o apoio familiar ele é fundamental e a gente tem algumas métricas para pensar isso, né? Então, a gente entende que assim o sujeito é inserido numa família e ela é o principal, né, parceiro que a gente vai ter, a principal rede de apoio para a gente ajudar as pessoas. Então, esse é o segundo princípio. Um terceiro princípio, né, que também é muito presente, é o princípio da prática baseada em evidência, tá? Muita gente confunde esse princípio. As pessoas acham que prática baseada em evidência é ir procurar artigo, ler um artigo, viu que ali o negócio funcionou, se aplica aquilo. Na verdade, a prática baseada em evidência ele é formada por um tripé. A melhor evidência disponível para o tratamento daquela patologia, né? A expertise, né, e o conforto do clínico em relação à aplicação de qualquer que seja o procedimento técnico ou premissa, né? E a preferência do paciente. Quando a gente fala em prática baseada em evidência no Brasil, a gente tem que ter muito por claro também a diferença de recorte cultural. Porque, por exemplo, a gente não tem no Brasil, infelizmente, tanto incentivo às pesquisas que estabeleceriam métricas validadas dentro do território nacional. Então, hoje, muito do que se faz é checar qual é o protocolo na Inglaterra, qual é o protocolo, né, de atuação para dada patologia que a gente tem lá na APA, nos Estados Unidos, qual é o protocolo que a gente vai ter nos principais centros de desenvolvimento de pesquisa séria sobre transtornos alimentares, né? Eu posso declarar para ti que um dos grandes norteadores do nosso trabalho é o protocolo inglês, né? A gente acaba ficando muito voltado porque a gente entende que tem afinação com a forma como a gente pensa, né? Um protocolo muito baseado em abordagens familiares, um protocolo muito baseado na questão da motivação, então é uma grande influência, né? E o quarto princípio, né, que também é um princípio muito importante, é do quanto que a gente tem a nutrição humanizada como um objetivo dentro da abordagem nutricional. Uma nutrição que leva em consideração aquela pessoa que está ali de uma forma muito individualizada, muito singular, né? Uma nutrição que não vai ficar baseada só em prescrição, ela vai entender, né, como é que funciona, né, a percepção da pessoa sobre a alimentação, sobre os alimentos, como é que é a cultura alimentar daquela família da qual aquela pessoa vem, quais são os comportamentos alimentares que vão estar ali presentes, né? Mas que também parte, e aí é bom lembrar, a entrevista motivacional, ela na verdade tem muita gente que confunde, né? Acha que é uma prática dentro das terapias cognitivo-comportamentais. Na verdade, ela tem um pé
no humanismo, ela vem das premissas humanistas, né? Das premissas relacionadas a valores humanos, né? Então, isso também compõe, né, a nutrição humanizada. Bom, esses são os princípios que norteiam o nosso trabalho. Perfeito. Felipe, eu estava pensando também, você falou brevemente sobre as coordenações. Eu ia pedir para você aprofundar um pouquinho e falar quais foram, né, as principais atividades de cada coordenação agora no ano de 2021. Bom, primeiro é muito importante dizer, né, que com muito prazer a gente agora, no finalzinho desse ano, abriu uma nova coordenação e fez um convite a uma pessoa, né, que vem sendo um grande parceiro, agora coordenador do NATA também, que é o Dr. Daniel Santana, tá? Ele vai coordenar a parte pedagógica, educacional, né? Nós, enquanto equipe, temos muita expertise em várias áreas, em vários cursos que a gente eventualmente oferece, mas uma clínica toma conta da nossa agenda, a gente precisava de alguém que ajudasse a gente a, né, a estabelecer isso, ajudar a gente no desenvolvimento de pesquisas também. O Daniel, né, recebeu esse convite e aceitou o desafio. Bom, eu vou dar uma... Gente, é muita coisa, então eu tive que fazer em papel, né? Essa equipe faz muita coisa, mas eu vou dar um highlight, assim, breve, das principais atividades que os coordenadores estabeleceram ao longo desse ano. Tá? Vou começar até pelo nosso mais novo coordenador, Daniel, que esse ano foi contratado para ser preceptor da Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Petrópolis, né? Ele também está trabalhando no setor de obesidade da UERJ, ligado, né, à gestão do processo da clínica médica na cirurgia bariátrica, e está também no transcurso de um doutorado, né, que a gente sabe que dá muito trabalho. Bom, a nossa outra médica clínica endócrina, Priscila Gil, ela teve várias atividades. Essa pessoa é famosa, porque ela faz muita coisa. A carinha Uma dela tá sempre maquininha. por aí. É. Eu vou citar algumas delas, perdoe se eu não falar tudo, Priscila, mas a tua lista é grande demais. Ela esteve participando de uma live muito importante com o pessoal do Sebrata, e vai um abraço aí para a Isabelle, para o Felipe Augusto, lá do Sebrata em São Paulo, né, sobre o aparelho Slim Diet, que é um aparelho, né, que foi, digamos assim, desenvolvido e promovido ao longo desse ano com a proposta de ser um aparelho, né, para perda de peso, com todas as complicações que quem for lá ver na live vai ver que tem do uso desse aparelho, indicações, contraindicações, enfim. Ela participou do capítulo de um livro muito importante que foi lançado esse ano pelo Dr. Tac, lá de São Paulo, e Apolinário, né, o capítulo sobre manejo clínico dos transtornos alimentares e as suas complicações, né. Também teve participando da retomada, né, agora que a gente está num momento um pouco mais tranquilo da pandemia, mas da retomada presencial do módulo de obesidade, da pós-graduação da PUC e da residência do IED, ao qual ela é muito ligada, né. Também está como diretora da ACEP no IED, né. E na ACEP teve um monte de atividade, né? Por exemplo, teve uma palestra que ela deu, uma oficina sobre obesidade na infância e adolescência, onde ela problematizou também a questão dos transtornos alimentares, né? Teve participando do Endorrio, também falando sobre obesidade e transtornos alimentares, além dos trocentos outros cursos que a gente sabe que é possível ir fazendo a todos os momentos, né? Bom, Thaís, a nossa coordenadora de nutrição, Thaís Conde, finalizou o aprimoramento em transtornos alimentares para nutricionistas no Ambulim, em PQ de São Paulo, né? Está no meio de um doutorado bem importante, né? Um desdobramento do mestrado dela, e vamos lembrar que o mestrado dela foi sobre rede social, sobre questões relacionadas à autoimagem, né? Foi um mestrado bem interessante, e ela acabou publicando um artigo esse ano sobre esse mestrado, né? Mas a Thaís, como está muito envolvida no meio acadêmico, ela não teve só essa publicação, ela teve publicação de um outro artigo muito interessante sobre o impacto da Covid-19, né, em relação aos transtornos alimentares. Ela foi uma revisão interessante.
Um outro artigo que é chamado Fábrica da Nutrição Neoliberal, elementos para uma discussão sobre as novas abordagens comportamentais. É um artigo bastante analítico, crítico, sobre o nosso panorama atual, né? Além de estar participando de coorientação de uma série de trabalhos de graduação, enfim, e outras coisas mais. Maíra, que é a nossa coordenadora da psiquiatria, esteve ao longo do ano inteiro muito voltada para o mestrado dela, onde ela está estudando a relação, né, entre autocompaixão, mindfulness e um pouco dos aspectos da clínica da dor, tá? E vamos falar do que eu fiz ao longo do ano, né? Isso é mais fácil, porque eu estava lá, eu lembro. A gente, ao longo desses anos, eu participei do simpósio que a gente teve, né, dando algumas aulas. Além do simpósio, a gente teve treinamento interno. No primeiro semestre, eu passei muito voltado à escrita de um artigo sobre entrevista motivacional à anorexia e, na verdade, esse artigo ele estava pré-pronto antes da pandemia, só que a pandemia veio e a gente sabe, né, para quem é profissional de saúde, a rotina ficou um pouco mais difícil e ele ficou de lado, eu retomei, tive que revisar, então fiquei muito voltado para isso. Iniciei também uma especialização sobre DBT, né, que é terapia comportamental dialética, no CAESM. Aliás, um abraço aí a Juliana Massapus, nossa coordenadora lá, né. Também fiz um módulo de treinamento em terapia comportamental dialética radicalmente aberta, que é um tratamento que a gente ainda não tem dados de eficácia robustos, mas que é um tratamento que parece muito promissor, né, para o futuro do tratamento da anorexia nervosa, que é uma grande área de interesse minha. Tá? Participei também de um treinamento internacional, tive esse prazer, com a Lucine Wisniewicz, né, que é uma grande referência em transtornos alimentares. Esse treinamento foi dado pelo Sebrata, né, a gente já falou aqui um pouco do Sebrata, foi sobre terapia comportamental dialética dos transtornos alimentares, foi bem intenso, né. Além disso, tive treinamento com o nosso amigo do Sebrata, Felipe Augusto, sobre o tratamento psicoterápico do transtorno alimentar restritivo evitativo, que é um outro interesse também importante meu na clínica, né? A gente acaba lidando com uma série de casos desses. E agora estou imbuído na escrita de 2 textos, né? Vai sair em breve um capítulo meu em parceria com o Felipe Augusto sobre o protocolo MANTRA, né? O Maudsley Approach para o tratamento da anorexia nervosa em adultos. E também imbuído da escrita de um artigo crítico e de revisão sobre a relação entre anorexia e mindfulness. Esse aí também está me dando um trabalhinho, é um tema controverso, mas que eu acho que vai sair uma boa coisa aí. Então essas foram as atividades que a gente teve ao longo desse ano de 2021. Perfeito, Felipe. Pegando o gancho, né, da pandemia, queria entender como é que foi trabalhar com transtornos alimentares em 2021, né? Quais foram os desafios encontrados na clínica. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Bom, eu já dei algumas ideias aqui ao longo da live do quanto que o trabalho na área de saúde mental ele tem sido um trabalho mais extenuante, né? Uma série de referências médicas no mundo inteiro vinham prevendo desde o ano passado que a gente ia ter um grande boom de problemas de saúde mental. No que diz respeito aos transtornos alimentares, eu no ano passado não observei grandes diferenças. Mas esse ano ele veio de uma forma assim muito complicada, né? A gente está observando uma alta incidência de abertura de novos quadros de anorexia, de bulimia nervosa, principalmente entre adolescentes, né? Eu tenho uma opinião enquanto clínico de que talvez seja a faixa etária que mais sofreu ao longo dessa pandemia por alguns motivos, né? Eu acho que primeiro tem a questão assim de que assim, na adolescência, sociabilidade é a coisa mais importante que a gente tem para aprender. É o momento em que a gente vai se experimentar assim as relações, né, o nosso corpo diferente, um corpo se desenvolvendo de uma forma muito notável, né? Então, esse laço do afeto, da proximidade, né, com o isolamento social, ele trouxe efeitos, né?
Somado a isso, a gente tem algum fenômeno de uso excessivo das redes sociais, né? E vamos pensar, esses adolescentes estão em casa, estão, né, nesse contexto difícil, uma forma de interagir é pelas redes sociais, mas a gente hoje tem dados na literatura que vão mostrando que o uso das redes ele está correlacionado à insatisfação corporal, ele está, né, correlacionado, portanto, com a possibilidade de uma distorção da autoimagem, né, relacionada ao uso excessivo de filtros e tudo mais, né? Fora o, o próprio funcionamento que é aditivo do uso das redes, né, que é um funcionamento que pode se tornar dependente, das crianças ficarem até, sabe, sentindo como se tivessem fissura de que eu tenho que ter meu telefone, eu tenho que estar na rede social. Então, assim, é um público que sofreu muito e que a gente tem dados, assim, tanto da nossa clínica, praticamente dita, né, assim, aquela que a gente vive no dia a dia, quanto dos grandes centros de estudos, assim, de um aumento muito expressivo da incidência de aberturas de quadro, né, dessas duas patologias e de outras mais em transtornos alimentares. Tem um raciocínio que se coloca aí, né, e é bom citar, né, no início da intervenção do mantra, tem uma problematização que é sobre o quanto a anorexia tem a ver com solidão emocional. Uhum. As pessoas que começam a sofrer com anorexia, elas tendem a se isolar. São pessoas com alta cobrança sobre si mesmo. Então, assim, quando a gente observa o quanto que o isolamento social pode promover um maior isolamento emocional, a gente encontra uma certa lógica do porquê que tantas meninas estão sofrendo nesse momento com essa doença, tá? Então, o panorama é um panorama de muito empenho para tentar ajudar as pessoas, de muitos casos, né, de muito trabalho. E a sensação que eu tenho é que são meninas extremamente jovens, né? Assim, são adolescentes, mas no início da adolescência eu fiquei com essa impressão também. Na verdade, Vitória, quando a gente estuda a incidência de anorexia, a gente vai ver que grande percentil é justamente na fase da adolescência, né? O que a gente está observando é, digamos assim, uma incidência que está se elevando devido ao contexto, né? Essa é a hipótese que a gente teria. Entendi. Perfeito. Bom, a gente abriu caixinhas de perguntas, né? Tanto no Instagram do Nata quanto no meu Instagram. E eu fiz uma breve seleção, breve mais ou menos, porque foram bastante perguntas. Mas eu queria começar por uma, que é quais são as causas dos transtornos alimentares? Tá. Essa é uma pergunta bastante interessante, até do ponto de vista de um clínico que é terapeuta de família também. A gente muitas vezes vê as famílias chegando pra gente assim, meio, caramba, minha filha ficou doente, o que que eu fiz de errado, né? A culpa é minha. A gente observa isso na prática clínica, né? E um dos trabalhos do clínico é poder, assim, acalmar aquele familiar e explicar que, assim, não dá pra gente culpabilizar, a gente não ganha nada culpabilizando, né? Cada transtorno alimentar ele tem um perfil, né, de fatores, digamos assim, de risco enfim, causas, se é que a gente vai usar essa palavra, né? E, na verdade, é assim em toda a saúde mental. Não existe uma causalidade direta em saúde mental. Ó, isso aqui é igual a uma depressão, isso aqui é igual a um transtorno compulsivo obsessivo, né? Você tem sempre ali fatores que são analisados para determinadas doenças, mas todas elas são multifatoriais, são mais de um fator em confluência, tá? Para os transtornos alimentares, eu vou tentar dar uma resumida no geral da coisa, né? A gente hoje tem pesquisas importantes analisando, né, o perfil genético e que vem sugerindo, né, um perfil genético de risco. A gente tem pesquisas muito sólidas da influência da rede de apoio familiar, né, do quanto que um ambiente estressor na família, um ambiente de muito perfeccionismo ou de muita hiperproteção, ele pode estar relacionado à abertura de quadros em transtorno alimentar. A gente tem aspectos do biotemperamento
daquele sujeito que podem confluir, né? Eu diria que esses três, né? O biotemperamento é óbvio que a gente vai ver ali a forma como o sujeito lida com o impulso, a forma como o sujeito se comporta diante das situações, né? Esses três são, digamos assim, de uma forma mais genérica, fatores considerados na avaliação de um transtorno alimentar. Tá? Uhum. Perfeito. Outra pergunta que é interessante a gente olhar é o que é transtorno do comer noturno? Tá. Esse é um transtorno que muitas vezes é silencioso para as famílias, né? Uhum. Porque o adolescente ou o adulto, né, ele vai ter o comportamento, né, compulsivo, tendendo à compulsão alimentar no período da noite, e muitas vezes a família está toda dormindo. Então, pode acontecer de passar um bom tempo até que a família reconheça que existe um problema, né? Essa é uma síndrome que tem como um dos primeiros pontos de avaliação como é que está a rotina da pessoa, como é que está o ciclo circadiano, né? E a gente normalmente faz recurso a uma excelente avaliação, né, na clínica médica, porque podem haver alterações no ciclo circadiano relacionadas à parte hormonal. Então a gente precisa, né, ter uma boa avaliação nesse sentido, né? Não sei se respondi bem a pergunta. Tem mais algum aspecto que eu diria que foi aberto sobre o que é? Não, acho que está respondido. Levar sempre em Talvez consideração valha a pena. que é multifatorial, né? Então precisa de um olhar bem ampliado. Talvez valha a pena dizer que assim, a síndrome da alimentação noturna, ela se configura por um comportamento, né, que é da pessoa exagerar ou ter compulsões no período noturno, né? E quando a gente vai fazer uma análise do dia, a gente muitas vezes associa isso a um padrão muito restritivo. A pessoa não come, se impõe dietéticas, né, baseadas em muito tempo sem se alimentar, ou por alguma outra questão, né, emocional, de trabalho, de rotina, não se alimenta adequadamente ao longo do dia e vai sentir essa fome exacerbada, né, no período noturno. Tá bom? Bem. Outra pergunta que apareceu é como é feito o diagnóstico de transtornos alimentares? Tá. Uma pergunta. Essa é uma pergunta que, assim, como de um ponto de vista diagnóstico existem alguns transtornos alimentares, a gente teria que ter assim, uma leitura muito específica a cada transtorno. Mas existem aspectos assim que são, pelo menos, digamos assim, mais marcados para os três principais transtornos alimentares, os que têm assim, né, mais estudo e tudo mais, que são anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar, né? Eu diria que para o familiar cabe saber que essas pessoas, digamos assim, elas vão ter uma relação problemática com a comida, com o momento da alimentação, com o próprio corpo. São pessoas que a gente muito facilmente vê em, né, raciocínios, discursos autodepreciativos, discursos que marcam assim, a possibilidade dessa pessoa estar com uma autoestima rebaixada, né? E aí, obviamente, dentro do diagnóstico psiquiátrico, a gente tem categorizações disso, né? Citando só anorexia, por exemplo. Na anorexia, a gente vai ter ali categorizado um medo mórbido de engordar. Os pacientes enfrentam um medo que é paralisante, né? Que é muito ansiogênico de engordar. Elas vão se autoimpor dietéticas altamente restritivas, né? Elas normalmente vão ter ali uma distorção de autoimagem muito notável, a avaliação de um bom clínico, né? E um IMC abaixo do que a gente considera um IMC de saúde, tá? Um IMC que a gente vai entrar ali na área da desnutrição, onde os riscos, do ponto de vista físico, né, os riscos clínicos, eles vão muitas vezes se apresentar. Tá? Uhum. Perfeito. É,
Próxima pergunta: qual é a primeira linha de tratamento dos transtornos alimentares? Mais uma vez, essa é uma Mais uma pergunta vez, que, assim, tem que abrir várias caixinhas. dependendo, tem várias caixinhas para essa pergunta e ela é uma pergunta bem interessante. Assim, depende muito do transtorno, né? A gente, quando faz os ECRs, né, os ensaios clínicos randomizados, né, quando os pesquisadores fazem, eles fazem em específico um transtorno, né? Mas, digamos assim, existem práticas que são, não vou dizer que são uniformes, mas elas são práticas que são muito popularizadas para os transtornos alimentares, por já estarem muito consolidadas, né? Então, a gente poderia citar, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental específica para transtornos alimentares do Christoph Berban. Ele é um modelo de tratamento transdiagnóstico muito interessante e, por transdiagnóstico, entenda, ele não serve para um transtorno só. A ideia do transdiagnóstico é que os transtornos alimentares, uma série deles, guardam relações entre si do ponto de vista do perfil psicológico, né? Então, ali é um tratamento que, digamos assim, com pequenas adaptações óbvias ao sujeito que está ali na nossa frente, a situação específica do transtorno naquele momento, né, ele atende a uma faixa grande, né, de transtornos alimentares. É como se fosse um A prática guarda-chuva, que né, dos transtornos alimentares. a ideia de transdiagnóstico é uma ideia meio guarda-chuva, é bem por aí mesmo, né? Uma outra coisa que, assim, a gente entende que é muito relevante para a clínica dos transtornos alimentares, que a gente sabe que é o tratamento hoje com a maior eficácia dentro da área dos transtornos, é a psicoterapia familiar especializada em transtornos alimentares, né? Que é o modelo Maudsley, né? Que ele pode ser feito em 3 principais formas. A psicoterapia familiar mais standard, né? A família toda junta em torno do tratamento. A psicoterapia parental, pai e mãe, né? E aquele adolescente ali com o seu cuidador em sessões distintas. E o que hoje vem sendo muito feito nos principais centros, que é o grupo multifamiliar, tá? São várias famílias sendo treinadas, né, desenvolvendo habilidades de como ajudar seu ente querido a melhorar. Nesse sentido, a gente teria uma evolução do modelo Maudsley, que é o que a gente chama hoje de New Maudsley, né? Que foi até a habilitação que nós fizemos aí há cerca de um ano e pouco. Para além disso, a gente teria que citar também uma relevância importante do modelo de psicoterapia interpessoal, que a gente no NATA costuma trabalhar bastante. Para o tratamento da anorexia, a gente teria que citar o mantra, que é muito relevante. Ele aqui no NATA ele é bastante utilizado, porque a gente entende que ele casa muito bem com a abordagem familiar, né? É o Maudsley Approach para a família e o mantra, que é o Maudsley Approach para tratamento específico da anorexia. Então, eles têm uma sinergia que a gente considera muito interessante. Então, esses são os principais tratamentos. Eu acho legal pontuar também que o que a gente está chamando de família aqui é a família possível do paciente. Então, tem gente que vai trazer só a mãe, ou a mãe e o irmão, ou o pai e a avó, não sei, assim, cada um tem contexto de família ali muito particular, né? Sim, sim. E isso me faz lembrar até um outro aspecto muito interessante, né? Que é a abordagem do Michael White. Ele é o pai da terapia narrativa, né? Que é uma das linhas de entendimento dentro da psicoterapia familiar. Ele tem grande influência nos tratamentos específicos da anorexia, né? E ele vai falar o seguinte: existe a nossa família consanguínea, mas existe a nossa família de escolha. Aqueles que a gente escolheu para ser a nossa rede de apoio principal. E a gente sempre tem que levar isso em consideração. A pessoa com quem aquele paciente mais confia, né? Talvez ele traga um amigo, um namorado, enfim. Exato. Bem, seguindo aqui as perguntas da caixinha, teve uma pessoa que perguntou o que é o TARI, transtorno alimentar restritivo evitativo. Olha, o TARI é um transtorno, assim, que eu diria que é o mais novo dos transtornos alimentares, né?
porque ele só foi incluído no DSM-5, né? Ou seja, ele é um manual que a gente não tem nem 10 anos do lançamento dele, né? Então é um transtorno que a gente ainda está pesquisando muito, mas que eu, particularmente enquanto clínico, né, tenho alguma experiência, gosto muito de trabalhar, né? O que caracteriza o transtorno alimentar restritivo evitativo é o que eu chamo de uma restrição qualitativa da alimentação, ou seja, a pessoa se restringe a pouquíssimos alimentos, experimenta, né, um medo ansiogênico da experimentação de outros alimentos, né? Portanto, ele acaba demonstrando para a gente um comportamento que é evitativo dos alimentos. Então, muitas vezes vai ser aquela pessoa que come uma variedade de 2, 3 alimentos só, né? Eu só como batata e arroz. Ou eu só como a fruta X e a fruta Y, né? Então, assim, são perfis de conduta alimentar muito, muito rígidos, né? E com, digamos assim, se a gente for parar para pensar que a gente precisa de uma alimentação diversa, colorida, né? Como a gente vê muito falar na televisão, a alimentação dessas pessoas ela vai ser uma alimentação extremamente monótona, sem cor ou com uma única cor, né? Sim. E isso pode causar prejuízo do ponto de vista clínico também do paciente, né? Precisar de uma internação e tudo mais, tá? Ótimo. Bom, próxima pergunta. Quais são os sinais mais relevantes para identificar um transtorno alimentar em um familiar? Olha, eu diria que ansiedade à alimentação, ela pode ser um sinal interessante para ser observado. Se você está vendo a tua filha ali, né, contando caloria, meio ansiosa na hora de comer, né, ou tendo comportamentos de evitação de comer com a família, né, de se esconder para comer, né, ou de repente, por exemplo, você observar que um dia para o outro você olhou para a geladeira e percebeu que um monte de coisa não estava mais ali, durante a noite elas sumiram, entre aspas. Então, assim, são pequenos comportamentos que para o familiar seria interessante de se observar e numa abordagem assim bem calma, compassiva, buscar conversar com o familiar, buscar oferecer, né, um braço, uma mão de ajuda, tá? Perfeito. Outra pergunta que recebemos: tem medicamentos para compulsão alimentar? Tá. A gente, quando fala do tratamento geral, global, né, integral da transtorno da compulsão alimentar, como a gente o faz no NATA, a gente vai ter sempre uma abordagem multi, que ela vai passar por uma psicoterapia normalmente individualizada, né, uma abordagem nutricional especializada e uma abordagem, né, por médico clínico e também pelo psiquiatra eventualmente. Existem hoje medicações com um dado de evidência assim, bem importante para o transtorno da compulsão alimentar, mas hoje o que é a métrica de tratamento com maior dado de eficácia é a abordagem psicoterápica. Tá? Quando a gente sai da divisão de cada abordagem e pensa em o que realmente tem a maior eficácia, é o tratamento combinado, que seria uma abordagem medicamentosa bem feita, tá? Uma abordagem psicoterápica bem feita e, aí eu adiciono, uma abordagem em terapia nutricional muito bem feita. Tá? A gente tem a experiência de alguns pacientes, né, de situações que se trataram muito bem, fizeram uma boa adesão à medicação, né, e tiveram resultado, mas em geral a indicação é estar acompanhado num processo psicoterápico como mínimo, né, em confluência, em sinergia com a abordagem medicamentosa. Tá? Bom, última pergunta, né? Quais são as expectativas para 2022? Bom, vamos lá. Para quem convive comigo, como é o seu caso, você sabe que eu tenho muitas ideias que eu gostaria de tirar da gaveta, muitos projetos, né, muitas coisas que eu acho que seriam importantes, né? É importante dizer que
uma das coisas que a gente vem tirando da gaveta, mas que é um trabalho de construção, é a clínica social do NATA, né? Então, em 2022, eu gostaria da gente ter uma clínica social cada vez mais fortalecida. Para quem não conhece o que é a clínica social, ela, na verdade, é uma porta de entrada, né, no NATA, para as famílias que não têm condição de arcar com um tratamento completo standard, né? Se é que a gente pode chamar assim. Pela minha experiência como clínico, em transtornos alimentares, às vezes é melhor nenhuma ajuda, né, do que uma ajuda inadequada. Entende? Muitas vezes a gente precisa realmente de que seja uma abordagem especializada, que realmente tenha um funcionamento, né, que ajude a lidar com o transtorno, que ajude a buscar um caminho de cura, né? E aí é muito delicado, porque profissionais que utilizam de métricas não adequadas, eles podem gerar no paciente um prejuízo que é o seguinte: eu estou aqui, estou investindo no meu tratamento e tal, e não está funcionando. Se não está funcionando, deve ter alguma coisa de errada comigo. E aí, esses pacientes que já estão lidando com uma situação difícil, eles tendem a ficar com uma autoestima mais rebaixada. Então, a clínica social... também mais rebaixada para o tratamento. Sim, sim. Né? O senso de autoeficácia é lá no pé. Então, a clínica social é uma forma da gente oportunizar para essas famílias um tratamento. E ela funciona numa relação de troca justa, uma troca amorosa. A gente, né, faz uma análise, a ficha socioeconômica, introduz aquele paciente, né, na organização do NATA de tratamento, e essa pessoa ajuda, dando feedbacks para o nosso trabalho, né, ajudando com as pesquisas que a gente vem desenvolvendo, né, sendo voluntários de pesquisa também. Então, é um processo que eu costumo pensar que é de ganha-ganha, que é de parceria. Um outro projeto que eu quero muito tirar do papel é a gente começar a ofertar o grupo New Maudsley para as famílias de transtornos alimentares. É uma habilitação que vários profissionais do NATA têm, que infelizmente no ano de 2021 a gente teve até uma pílula disso, que foi um treinamento de habilidade, né, para pais e cuidadores, mas a gente quer colocar isso como assim, uma das bases do funcionamento do tratamento dentro do NATA, né? Isso vai estar também muito ligado ao apoio a essas famílias na clínica social, né? Para além disso, a gente provavelmente aí tem livros saindo, capítulos de livro, né? Revisões possíveis de manual de tratamento, né? De traduções de manual para sair em 2022, né? Além da abertura do nosso novo espaço, que deve acontecer no primeiro semestre de 2022, né? Para quem não sabe, o NATA, né, ele fica em Copacabana, mas antes da pandemia a gente tinha uma unidade, né, também na Barra. A saúde mental também trabalhava na Barra, né, psiquiatria e psicologia. A gente, com a pandemia, acabou ficando muito no home office, então a gente ficou só com a unidade de Copacabana. E a ideia é que, com a demanda crescente que a gente está vendo, com a necessidade de prover apoio às pessoas que precisam, que a gente vai ter uma unidade agora, que eu não diria que vai chegar a ser um hospital-dia, mas que vai caminhar para os moldes de um hospital-dia, né? Uma unidade maior, com amplas salas, salas para atendimento em grupo, né? Esse é um sonho que a gente provavelmente deve tirar do papel aí nesse primeiro semestre, tá? Perfeito. Outra coisa interessante também, eu espero terminar mais uma especialização, se tudo der certo. Ótimo. Bom, essas foram as nossas perguntas. Eu não vi mais nenhuma pergunta aqui Vamos ver se alguém mandou alguma pergunta. na live. Observações, muitas observações sobre a Priscila aqui, que é nosso endócrino. Né? As pessoas amam a Priscila. A Priscila é uma endócrino muito diferenciada, né? Eu diria que desses anos todos para cá, ela vem me ensinando um pouquinho de medicina, assim como eu venho ensinando um pouquinho de psicologia e psicoterapia para ela, né? Além de ser hoje uma endócrino que senta para conversar com a gente sobre entrevista motivacional e sabe com propriedade do que a gente está falando e sabe intervir ajudando o paciente a se motivar para o tratamento, né?
e que trabalha muito em interconsultas também com a nossa coordenadora, né, da nutrição, que é a Thaís. Esse é um modelo de atendimento que a gente faz muito no Nata, né, de 2 profissionais estarem de frente para aquele cliente, para tentarem o máximo possível raciocinar junto com o cliente para o tratamento dele, né, funcionar, ser sinérgico, ser confortável. Uhum. Então, isso é bem relevante. E para lidar com transtorno alimentar não dá para ser diferente, né, Felipe? Assim, são reuniões e conversas e trocas o tempo inteiro, porque um profissional não É, dá conta sozinho, assim, tem que ter essa rede de apoio e é muito, muito rico. É é muito bom para verdade. todo mundo, né? Para nós, para os pacientes, todo mundo. Eles eventualmente acabam não sabendo, alguns sabem até, né? O que tem nos bastidores do Nata, né? Mas nos bastidores a gente tem 2 reuniões semanais, de 1h30 cada uma, para discussão das condutas, dos casos, do momento institucional. A gente tem a supervisão de saúde mental, que também é 1h30 por semana, onde a gente vai se reunir para se Uhum. treinar e tudo mais, né? E Grupo de para estudos. supervisionar as situações. E temos uma outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, quando falei de 2022, né? Que são os nossos simpósios regulares. O simpósio do NATA, ele começou como uma medida de treinamento para a equipe, né? Uhum. A gente trouxe profissionais de referência para treinar a equipe mínima do NATA, né? E isso acabou se transformando, porque a gente já está indo para o 3º simpósio, o 2º já foi aberto para pessoas de fora, o 3º provavelmente vai ser também, onde a gente vai, né, ter, digamos assim, todo um dia de capacitação em transtornos alimentares, né, que parceiros de fora e profissionais em formação, eles têm a oportunidade de ver como a gente trabalha, de se preparar mais para lidar com esse Uhum. público, né? Simpósio com a A Maíra está apresentação de dizendo uma todos outra. os coordenadores, né? A Maíra está comentando uma coisa aqui muito curiosa, né? Tem as reuniões Thundercats. Thundercats, para quem não sabe, é quando a gente se convoca quando tem alguma emergência, alguma situação de um paciente que está precisando de internação naquele momento e a gente precisa ajudar, ou qualquer que seja outra situação de emergência, né? A gente se convoca muito, trabalha muito junto. É isso. Bom, já são quase 9 horas, eu acho que a gente vai encerrar daqui a pouco, né? Nossa live. Vamos finalizar, então. Podemos. Tem Satisfeito? alguma pergunta de finalização? Eu gostaria que eu fizesse algum comentário para encerrar. Fique à vontade. Eu estou satisfeita com as perguntas. Eu acho que foram perguntas, algumas mais amplas, outras mais específicas, mas que conseguiu, eita, que conseguiu responder bastante coisa. O cachorro respondeu que sim. Bom, vamos lá. E agradecer a participação de todos que estão aqui assistindo, né? Essa live ela tem um caráter de mostrar um pouco mais do Nata para vocês, né? De mostrar as ações, de trazer informação útil também para os familiares. Foi um prazer estar aqui nesse fechamento de ano. Boas festas para todos, bom Natal, né? E que estejamos juntos, trabalhando em parceria para lidar com essas situações tão desafiadoras que a gente vê na clínica dos transtornos alimentares. Beijo, Vitória. Bom Natal. Bom Natal. Até daqui a pouco. Um beijo.